título. Você cria uma personagem mulher negra trans militante do PCdoB. É uma personagem nova, mas tá lá pra lacrar, entendeu? Então, assim, pode ser. Eu sei que é um exemplo extremo. Eu entendo que você tá falando provavelmente de personagens... Mas dá pra ser. Não é necessariamente que o personagem é novo que ele não vai lacrar. Até pode ser. Não acho nem que vocês concordam. É uma coisa que eu sinto, vejo acontecer nos diálogos na internet. O Superman, inclusive o Tom Taylor, ele evoluiu o personagem, cresceu o personagem bem rápido e colocou ele como bissexual. Mas ele falou que a intenção dele já era o filho do Superman, né? Não é o Superman em si. O John Kent. O John Kent é um personagem novo que foi criado para lacrar. É um exemplo que eu tô dando. Não seria, né? Foi o Tom King que teve ele teve essa ideia e ele falou. Tom Taylor, desculpa. O Tom Taylor. E assim, a pergunta foi sobre migalhas que estão dando, empurrãozinhos. E nós vamos trazer o Severo Snape aí. Exatamente. Por que então mudou tudo? A gente agora resolveu que não dá certo dar essa lacrada. E por que agora escalaram o cara? Recentemente agora, essa semana. Que é um cara bonito e o Snape é feio. O Snape no livro é feio, feio pra caramba. E a comunidade quase toda está reclamando. E eles vão continuar. E talvez ele seja. Esperamos que não, porque isso, pro fã, é muito melhor. Você ter vai mudar muita coisa. Sim, eu espero muito que essa série seja melhor do que a série Anéis de Poder. Espero muito. Mas só, eu quero passar pro Giga, mas só lembrando que a controvérsia sobre essa questão do homossexualismo lá na Grécia antiga, tá, Miguel? Isso aí é uma controvérsia que tem, então não é realmente correto falar que naquela época o homossexualismo era idealizado ou tinha algum tipo de... Inclusive tem textos falando o completo... Homossexualidade, né? Eu acho que você quer dizer homossexualidade. Só a questão de dialeto. Tá, tudo bem. Mas qual que foi o termo? Como diria o Ferris Bueller, ismos não são bons. Entendi. O feminismo. Né? Mas enfim, vamos só sobre o cuidado com questão, os pronomes. O Thiago Braga parece que tem um vídeo sobre isso aí. Daí tem um vídeo muito bom. Entender muito sobre. Eu ia trazer justamente o professor Thiago Braga à tona justamente porque ele fez um vídeo maravilhoso refutando essa fake news histórica aí da questão dos relacionamentos homossexuais, como se fosse realmente um hábito tão disseminado pelos gregos e tal. E achei interessante o Miguel trazer isso à tona, porque vocês precisam começar a consumir conteúdo de outras bolhas, rapaziada, porque a gente sente que muitos dos discursos que vocês estão repetindo é realmente uma retroalimentação do que a gente já ouviu por aqui, né? Então, assim, por exemplo, o Prey, né? Vocês mencionaram Prey, a questão da lacração, e o Miguel, a forma como vocês descrevem, por que o Nerdola entende Prey como lacração de certa forma? Não é porque é uma protagonista mulher resolvendo os problemas por conta própria, não é isso. É porque simplesmente chega um determinado momento do filme em que ela se vê obrigada pelo roteirista a superar o predador que acabou de rasgar um urso no meio fisicamente. E aí se torna realmente uma situação... Suspensão de descrença. Vem a suspensão de descrença. Vai tudo pro saco, ela arranca a presa do alienígena de não sei quantos quilos. Na mão. Sabe? Então, assim, são coisas que acabam quebrando. E você percebe que existe a questão da escrita mal intencionada, da escrita... E por que ela quer ser uma caçadora, Giguinha? Por quê? Porque disseram para ela que ela não pode. Exato. Você não... É sério, então, assim, tá lá no filme, tá lá escrito no filme. Então, você não tem nenhuma relação emocional mesmo. Não, o irmão dela morre e ela não tá nem aí. Né? Você não tem nada. Você só tem essa ideia de, não, agora é uma mulher que pesa o quê? 50 quilos? Pô, mas quem assistiu o primeiro Predador sabe ali quanto é que o Stallone não, o Schwarzenegger, boladaço, sofreu ali. Continue. Não, só endereçando a questão do personagem novo, que o Pablo mencionou, que é meio que uma sinuca de bico, não tem como você escapar, né? Se você pega um personagem antigo e modifica, eles falam que é woke, aí você cria novo, por ser de minoria, talvez alguém já vai definir que é woke. Poxa,
a gente tem exemplos recentes. O meu filme favorito, um dos favoritos do ano passado, foi Alien Romulus. Ele é protagonizado por uma mulher, que inclusive é uma atriz incrível, a Cailee Spaeny, e você não viu ninguém falando que, olha, esse filme é lacração porque ele é protagonizado por uma mulher. Então, assim, na nossa visão, é lacração quando ele é escrito com a intenção de exagerar de alguma forma por trazer um panfleto político consigo. Valeu. Agora vamos para o terceiro e último bloco, onde iremos ter vídeo de uma pergunta para os dois grupos cada e considerações... Ei, soltou antes ou não? Não. Você tá segurando aí. Foi só para... Vai ter vídeo, então, para cada um dos grupos e considerações finais depois. E agradecer demais a presença de vocês. Estamos caminhando para o final, terceiro bloco. Primeiro vídeo tá no ponto? Tá no ponto. Então, Magalzão, vídeo, pergunta para os nerdolas. Manda aí. Fala, galera. Aqui é o Magalzão Show do Brochada Sinistra. Um grande abraço aí para meu amigo Rogério Vilela. Para esse público incrível do Inteligência Limitada. E para os meus companheiros que estão participando agora aí desse podcast maravilhoso, queria fazer uma pergunta para a Liga Nerdola. Liga Nerdola, se eu estou aqui em casa de boa, num sábado, entra um rapaz aqui com uma arma, com uma pistola, com uma faca. Cara, configura com uma ameaça, né? Eu não sei o que ele pode fazer, eu não conheço ele, ele tá entrando com uma arma na minha casa, é uma ameaça, não é verdade? Se eu estou agora no centro da cidade e tô ali tomando sorvete na calçada, lá, e aí vem um carro desgovernado lá na frente. Cara, é uma ameaça, sim, que eu nem sei como é que eu vou fugir dessa ameaça, mas configura com ameaça, não é verdade? Não sei o que pode acontecer, não sei quem está dirigindo o carro, não é verdade? Se eu estou no zoológico, de repente, bau, estoura a jaula do leão. O leão sai correndo, perseguindo todo mundo, e eu tô lá de boa no zoológico, de repente eu vejo o leão vindo na minha direção. É uma ameaça, não é verdade? Eu queria saber por que para vocês, quando um boneco que era branco fica preto no videogame, né? Quando mais de 2 mulheres são protagonistas num jogo, ou quando aparece 2 caras se beijando num filme, sei lá, por que isso é uma ameaça para vocês? Me diz, por que eu quero poder... para vocês? Acabou. De que forma que a cultura woke é uma ameaça para a Liga Nerdola? Queria entender isso. Muito obrigado aí, viu? Bom programa para todo mundo aí. Um beijo a todos. Ele é humorista. Ele é humorista, Wagner. Tique tá solto. E antes do Wagner falar, só uma coisa. Tem agora... Dá pra voltar pra eles? Eu queria saber primeiro se o Magal tá puro, né? Não sabemos se o Magal tá puro, né? É uma pergunta boa. É uma pergunta viável. Bem viável. Nunca ficou... Você responde pra mim. Agora, resposta aí dos nerdolas. Vamos lá. Eu só ia dizer que essa semana o Magalzão colocou no Twitter que ele se juntou à Liga Nerdola. Então, assim... Primeiro que ele seja bem-vindo, né? E agora vamos tentar entender as questões, então. O Wagner, perdão. Eu posso responder seriamente. Foi um ataque a um espantalho, mas a gente pode desenvolver isso. Mas antes, eu gostaria de acrescentar mais alguns elementos, porque eu acho que quando uma pessoa fala que quer acabar com a sua linha da vida, ela também está te fazendo uma ameaça. Quando uma pessoa fala que ela quer te pegar na porrada e arrancar um dente seu, eu acho que isso também configura uma ameaça. Então, acho que você poderia ter colocado esses outros exemplos que você conhece algumas pessoas que estão acostumadas a fazer esse tipo de coisa aí pela internet, né? Então, acho que realmente você entende muito bem de ameaça. Agora, ninguém disse aqui que está se sentindo objetivamente ameaçado por essas questões. Porém, já que a gente vai falar sobre questões mais sérias, tem coisas que eu acho que são problemáticas provenientes desse tipo de ativismo, certo? Sim. E a gente tem visto cada vez mais vazamentos sobre isso. Eu não sei se eu vou ter tempo de ler todos, mas não sei se vocês aqui acompanharam os vazamentos da WPATH, que é uma das maiores organizações dedicadas ao tratamento de disforia, que é uma referência no mundo inteiro. Ele falou ali, né, sobre, sei lá, ameaça LGBT ou qualquer coisa do tipo. Os vazamentos dessa clínica, da WPATH, que mostram um proselitismo muito forte em cima de uma determinada agenda que não tem nada demais colocar elo, delo, nesses pronomes neutros, essas coisas todas, né, enfim... sabe-se lá onde nos jogos e em discursos oficiais da nossa presidência. Os vazamentos internos dessa WPATH, elas simplesmente revelaram que
Profissionais trabalhando nessa empresa, nessa organização, uma das maiores do mundo e referência. Profissionais forçaram o uso de hormônios em crianças de 4 anos. Profissionais afirmaram que pacientes estão morrendo ou apresentando problemas graves de saúde devido ao uso de hormônios. Profissionais admitem que não possuem pesquisas e fundamentos sobre consequências do uso de hormônios como disfunção sexual e as consequências como disfunção sexual e desenvolvimento de tumores. Profissionais admitem que muitos pacientes não possuem condição psicológica de decidir sobre mudança de sexo, mas os procedimentos são realizados mesmo assim. Profissionais admitem que vários dos pacientes disfóricos também possuem outros transtornos mentais significativos e graves, como esquizofrenia. Profissionais admitem a remoção dos seios e pênis em menores de idade. Profissionais admitem que procedimentos foram realizados mesmo em crianças sem consentimento parental. Profissionais admitem que muitas crianças irresponsáveis aceitam tratamento sem ter uma boa compreensão das consequências do uso dos hormônios, bloqueadores e puberdade e cirurgia. Eles conversam e falam que eles levam crianças a fazer e uma menina muitas vezes não entende o conceito que ela vai ter barba no futuro. Sim. E ela acha aquilo degradante, mas mesmo assim ela está sendo encaminhada e está passando pelos procedimentos. Profissionais admitem que recebem muitos pacientes arrependidos, especialmente meninos. Profissionais admitem que muitos pacientes estão doentes, tão doentes que sequer conseguem compreender o que eles estão assinando, e tem pessoas em estado completo de loucura passando por esse procedimento. A pessoa está no meio de um surto psicótico, agressiva, e continua sendo encaminhada. Isso não é uma teoria da conspiração, uma coisa que eu estou inventando. Isso são arquivos vazados de uma das principais clínicas referências nesse tipo de tratamento. De onde sai esse tipo de coisa? Assim, para mim, isso é uma ameaça à nação. Você tem coisas desumanas sendo feitas aqui. Eu considero que esse seja um problema bem grave. Eu acho que é um problema bem sério. Eu acho que se você tem uma agenda que incentiva, e aí a gente não pode negar o contágio social, a gente não pode negar a influência da cultura no comportamento humano. Recentemente teve até um exemplo que alguém citou de um filme onde criticaram o Merlot, o vinho Merlot, e a venda de Merlot caiu, assim, disparado, parou de vender Merlot porque era criticado nesse filme que fez algum sucesso. Então você e o Aranha-Verso, o Aranha-Verso é um exemplo. Então, você sabe que tem um impacto muito grande da cultura na vida das pessoas. E você tem esse tipo de coisa. Você tem proteja as crianças trans, você tem toda essa coisa de não binário, que é pseudociência. Aqui eu trouxe casos de estudos de pessoas que se infiltraram no meio acadêmico, publicaram estudos flagrantemente equivocados, defendendo coisas desumanas, sabendo que era desumano, para ver se publicavam nas principais revistas de ciências sociais do mundo, e conseguiram. Esses profissionais, tem o nome deles aqui, eles conseguiram publicar um trecho do Mein Kampf, do livro do Hitler, numa revista prestigiada, feminista, uma das mais prestigiadas do mundo, simplesmente substituindo judeus por mulheres. Então eu acho que tudo isso é um problema bem grave. Eu tenho outros estudos aqui que apontam coisas bem graves. E eu acho que isso é uma ameaça, sim, que é proveniente de tudo isso. Eu já vou te devolver a palavra, Wagner. É porque, assim, ele resume a questão da cultura woke ao espantalho de uma cena de 2 mulheres se beijando no filme. Não é isso. A cultura woke não se resume a esse tipo de suposta lacração, porque primeiro que 2 mulheres se beijando no filme nem é lacração, não configura, né? Sim. Esses dias um menino chegou no meu chat e falou assim para mim: ô Giga, como é que você vê uma cena de 2 mulheres se beijando num filme? Eu respondi: se possível em HD. Eu gosto de alta definição, 4K, alguma coisa que me dê realmente... Mas desculpa de quebrar a seriedade do raciocínio, Wagner, pois não. Não, tudo bem, era um assunto leve, não tem problema fazer alívio cômico aqui no meio. Cara, então assim, ele falou sobre ameaça, ele induziu, tipo, estamos preocupados com uma questão idiota. É até engraçado, porque se o que a gente está preocupado aqui é tão idiota, eu acho que é mais idiota quando você se preocupa com a preocupação dos outros. Perfeito. Se nós somos idiotas por estarmos preocupados com a cultura woke nas obras, o que são as pessoas que estão preocupadas com quem está reclamando disso? A gente está reclamando de coisa que está acontecendo numa indústria bilionária, financiada por dinheiro do pagador de imposto, que nem sabe para onde isso está indo, USAID, Sweetie Baby Inc., vazamento da WPF, sabe? Não é uma outra coisa, viés de confirmação, pelo amor de Deus. São inúmeras. Assim, aqui no debate eu sabia que não ia ter tempo para trazer tudo que eu tenho aqui. Mas essas nem são as coisas mais pesadas que eu separei. Tem alguns estudos ainda mais tensos sobre essas questões. Então eu considero tudo isso uma ameaça. Eu não sei se para o Magal tudo isso que eu li agora é brincadeira, se nada disso é sério, ou se ele simplesmente acha que não tem nada a ver. Porque aí, na minha opinião, ele é simplesmente uma pessoa muito ignorante e desinformada sobre a questão. Mas eu vejo isso como problema porque eu percebo que o buraco é mais embaixo e porque eu entendo essa como uma questão absolutamente política e que foi utilizada para trocar dinheiro por poder, muitas vezes, para colocar pessoas que estavam interessadas em fazer esse tipo de trabalho.
Cara, eu acredito, assim, pegando tudo isso que o Wagner falou e o que o Giga também falou, existe sempre esse espantalho que quer reduzir as pessoas que estão reclamando da cultura woke, como que aqui, na nossa visão, é uma questão completamente política, uma questão que foi já abordada por todo mundo aqui, que realmente as obras têm esse viés político, que os artistas têm essa liberdade. Então, é passível aqui, é consenso que sim, tem essa mensagem política. E sempre tem esse espantalho, que ele fez de maneira engraçada e tudo, mas faz parte aí da retórica dele, que a gente não gosta de negro, que a gente não gosta de mulher, que a gente não gosta de gay e tudo mais, sendo, cara, que, poxa, todo mundo aqui é fãzaço de animes e mangás. O Wagner, o canal do Wagner no início fazia covers de animes, falava sobre animes, e tem uma caralhada de personagens diversos, ok? One Piece, pelo amor de Deus, vários personagens amados, são personagens... Tem gay no One Piece? O Bonchan é só o exemplo mais pitoresco de todos, mas tem vários outros lá. Então, assim... fazer essa brincadeira é meio que assim, é piada. Então, sim, piada, mas a gente entende que ele é um humorista, claro, ele tá brincando. Só que assim, pode brincar. Perde muito da graça quando você vê casos de pessoas que realmente foram machucadas, foram prejudicadas de fato por essa questão, né? Pergunte ao Elon Musk o que ele acha da cultura woke, por exemplo. Ele teve um filho menor de idade cooptado por ela. Então, fora as pessoas que a gente sabe que foram atingidas por isso, pessoas que a gente ama, que a gente viu sendo canceladas das formas mais baixas. Um movimento que diz que se preocupa com as mulheres. Cara, o que eu já vi esse movimento fazendo com mulheres que não concordavam com o lado deles, sabe? Mulheres que estavam passando por situações terríveis. Uma mulher que perdeu o filho, e aí um monte de militante feminista comemorar a perda do filho dessa mulher, simplesmente porque ela estava falando coisas contra o discurso. A Sakura, né, que a gente acolheu recentemente, o quanto que ela foi atacada massivamente, sabe? A minha ex também passou por isso, e eu vi de perto tudo que estava acontecendo com ela. Então, assim, falar que não é uma ameaça, que não causa dano nenhum, pessoas que precisam se retirar do debate, porque elas são tão ameaçadas, hostilizadas e perseguidas, nesse caso tinham ameaças também, pessoas ameaçando vazar o nosso endereço, ir atrás, dar porrada, não é a primeira vez que a gente sofre ameaças de agressão, então, e pessoas que preferem, então, se retirar, porque não querem passar por isso. A gente está ignorando aqui toda a questão da cultura da espiral do silêncio, da cultura do cancelamento, que foi muito forte, e que foi utilizada para perseguir as pessoas, de uma forma que a intenção era ameaçar, para que justamente não pudessem falar sobre, não pudessem fazer o contrário. Eu tenho uma ameaça que não é, né, concordo com tudo que falaram, que são realmente uma ameaça gigantesca, mas a minha ameaça que eu gostaria de citar é o seguinte: olha como é que tá a Marvel hoje. Olha a porcaria da Marvel. Vamos lá, vamos pro cinema, o chat falou aqui. Vamos pro cinema. Olha a porcaria que tá. Se nós não tivéssemos tido 2 filmes que salvaram aí, que deram um pouco mais de entretenimento pra gente, Deadpool e Wolverine, que inclusive critica a lacração pra caramba, e Guardiões da Galáxia. Olha a porcaria do cinema. O colega aqui, o Luiz Celari, fez um vídeo recentemente puto de raiva, porque ele já não estava mais aguentando o tanto de filme ruim. Então, ameaça, meu querido Magalzão, tudo que os meninos falaram, para mim, é muito importante. Mas uma delas é isso aí. O entretenimento de qualidade destruído por causa da lacração.